Olá, meus amigos, que bom ter você mais uma vez aqui para a gente conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Estamos aqui numa série de estudos sobre o livro de Daniel e vamos hoje estudar o capítulo 9 do livro de Daniel. Quero lembrar que para cada estudo é interessante que antes da gente ter a nossa reunião aqui, que você também faça o seu estudo em casa, leia o capítulo, releia, pense no que foi dito, faça a comparação do texto daquele capítulo com outros textos na Bíblia que tenham informações correspondentes, e aí construa também você o seu pensamento a respeito de cada capítulo do livro de Daniel. Bom, nós vamos aqui estudar o capítulo 9 e eu te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 9 de Daniel. Abra sua Bíblia no capítulo 9 de Daniel. E na minha versão está escrito assim: No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o Senhor havia dito ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum, vestido de pano de saco, e sentado nas cinzas, orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte oração. Muito bem, aqui nos primeiros versos desse capítulo, algumas coisas a gente pode perceber. É o primeiro ano do reinado de Dario. Se nós voltarmos ao capítulo 6, vamos entender que Daniel está no mesmo período do capítulo 6. Há uma ligação temporal do capítulo 6 com o capítulo 9. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Essa ligação é importante porque o governo de Dario sobre a Babilônia durou um ano. Ora, se Daniel está aqui no governo de Dario, e lá no capítulo 6, quando ele foi jogado na cova dos leões porque ele estava orando, né, também era o governo de Dario, é o mesmo período de tempo. E existe o elemento da oração que liga também os dois capítulos. Ele vai aqui fazer uma oração a Deus, a oração mais longa e importante do livro de Daniel, e no capítulo 6 ele também faz uma oração que não é registrada, mas que o leva à cova dos leões. O motivo que leva Daniel a fazer a oração no capítulo 9 é porque ele entende que a profecia feita por Jeremias sobre os 70 anos da desolação que Judá passaria chegou ao fim. Na verdade, aqui é o ano 68 em que Daniel foi tirado de sua terra e levado para a região da Babilônia. Então é o ano 68. Daniel já está há 68 anos na Babilônia e ele entende que o período do cumprimento profético está muito próximo. Então ele vai fazer essa oração. Eu imagino aqui, apesar de não haver uma descrição de que tipo de oração Daniel fez no capítulo 6, eu imagino que um dos fatores que motivou Daniel, além do, lógico, o seu relacionamento com Deus, a sua proximidade com Deus, que é o mais importante em toda a vida humana, o relacionamento mais importante é o nosso relacionamento com Deus, né? Não importando o que aconteça, não importando se uma profecia está perto de acontecer ou longe de acontecer, ou se a profecia vai acontecer na minha vida, ou se a profecia vai acontecer depois que eu passar por esse planeta. O importante é ter um relacionamento com Deus, e Daniel constrói isso no livro dele inteiro. Mas um fator adicional a esse que poderia motivar Daniel
a se manter firme mesmo sob a ameaça de ser jogado na cova dos leões, é que ele estava orando pelo povo de Israel, para o retorno do povo de Israel para Jerusalém. E essa oração não poderia ser interrompida. Ele estava orando pelo cumprimento das profecias que ele imaginava que foram dadas a Nabucodonosor e que no capítulo 7 foi dado a ele mesmo. O capítulo 7, cronologicamente falando, ocorre anterior ao capítulo 5 e 6. Então ele já tinha recebido a visão do capítulo 7 quando o capítulo 5 e o capítulo 6 aconteceram, né? E aqui no capítulo 9 ele faz uma importante oração. Eu vou ler essa oração rapidamente. Recomendo que você procure no YouTube, provavelmente no canal que você está assistindo aí esse vídeo, um sermão que eu fiz em 2020 chamado A Oração do Exilado. Coloque aí na barra de pesquisa do YouTube A Oração do Exilado. É um sermão que eu fiz analisando a oração aqui feita por Daniel. Daniel capítulo 9. Então vamos ler essa oração. Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos de maneira má contra o Senhor. Fomos rebeldes, afastamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, e que em teu nome falaram aos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, tanto os de perto quanto os de longe, em toda a terra, para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao nosso Deus, ao nosso Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos segundo as suas leis e que nos deu por meio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso as maldições que estão escritas no livro da lei de Moisés, servo de Deus, que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a tua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, e que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como também está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas, mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos nas nossas iniquidades e nos aplicarmos na tua verdade. Ó Senhor, o Senhor tinha preparado este mal que fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é o justo em todo o que é justo em tudo que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste fama que tem até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. O Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades e as iniquidades dos nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram um objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e a súplica do seu servo, por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário,
que está abandonado. Inclina, ó Senhor, os seus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que se chama pelo teu nome. Lança as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos na nossa própria justiça, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. É uma linda oração aqui feita por Daniel, reconhecendo o pecado que o povo havia cometido, reconhecendo que Deus foi justo para com eles, reconhecendo que Deus avisou sobre todas as consequências deles serem infiéis, reconhecendo a soberania de Deus, mas reconhecendo também as promessas colocadas na aliança que Deus fez com o povo, de retorno à terra, de volta do exílio, de reconstrução da cidade santa, de que se o povo orasse e se voltasse para Deus, Deus estaria de braços abertos para receber o povo. E aqui a gente tem muitas lições a aprender, talvez a primeira delas é essa. Tem algumas pessoas que acham que estão tão distantes de Deus, que não podem retornar a Ele em oração, em súplica. Mas acredite, se você se voltar a Deus, Deus estará de braços abertos para te receber. Mas eu ainda estou todo sujo do pecado, não importa. Deus está ansioso para limpar todo o pecado de você. Ah, mas eu ofendi tanto a Deus, não importa. Deus está disposto a fazer a reconciliação com você. Ah, mas porque eu fiz não tem perdão? Isso também não importa, porque onde teve muito pecado, maior ainda foi a graça de Deus. Essa oração é sensacional e ela tem algumas coisas que chamam a atenção. O pedido de perdão pelos pecados. Daniel era um homem que na Bíblia nós não temos registrado nenhum pecado dele, mas ele fala, eu pequei junto com o povo. E porque o pecado de um é a dor de todos. A gente ora quando alguém está doente, como se nós mesmos estivéssemos doentes. A gente ora quando alguém está sem emprego, pedindo emprego para essa pessoa, como se nós mesmos estivéssemos sem emprego. Mas quando alguém cai, nós não oramos por aquela pessoa como se nós tivéssemos caído. Então a oração de Daniel é, Senhor, não tem nenhum pecado meu registrado na Bíblia, mas eu pequei junto do povo. Perdoa, Senhor. A lembrança da aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. E muitas vezes a gente não conhece essa aliança, desconhece essa aliança. É necessário a gente lembrar da aliança que Deus tem para conosco, para entender qual é o plano de Deus, porque a aliança é o plano de Deus da salvação. Entender esse plano, entender essa aliança é fundamental para a nossa vida como cristão, para que a gente confie nas promessas de Deus, para que a gente confie que Ele vai fazer, porque a aliança se cumpre, não porque o ser humano é merecedor do cumprimento dessa aliança, mas a aliança se cumpre porque Deus prometeu que cumpriria a aliança. E aqui a gente tem uma continuação. Ele orou por amor do nome de Deus. Mas na aliança está escrito que Deus vai agir por amor do seu povo. O que faz o céu se mover é o amor que Deus sente por você. E esse amor não depende do que você faz, mas depende de quem Deus é. E na própria oração ele fala, Deus é misericordioso, mas quanto a nós, diante de tamanha misericórdia, a gente fica envergonhado, porque somos muito inferiores à misericórdia de Deus. Entretanto, é essa misericórdia que faz a ponte, a ligação entre o ser humano e Deus. É quem Deus é, e não o que nós fazemos, que faz com que Deus cumpra as suas promessas na nossa vida. Muito bem,
Daniel está ali fazendo a sua oração, e enquanto ele ainda falava, diz o texto, Daniel 9, verso 20, está escrito o seguinte: enquanto eu ainda orava, confessando o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo de Deus, assim enquanto eu orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde, e ele queria instruir-me, e falou comigo e disse. Veja que agora ele faz uma ligação deste capítulo com o capítulo 8, capítulo anterior. Gabriel havia explicado muitas coisas a Daniel, muitas coisas. A simbologia do que era o bode, do que era o carneiro, né? O chifre do bode que se partiu e dividiu em 4. E quando a gente olha para a história, essa simbologia se concretizando na história, é espantoso que Daniel tenha feito essa previsão no ano por volta do ano 550 a.C., e a previsão da profecia do capítulo 8 ocorra ali no ano 330, 360 a.C., né? Um pouco mais de 200 anos de diferença entre cada uma dessas profecias, mas Daniel ali, comprovadamente, vivendo no século 6, faz uma profecia sobre o século 4, que impressionantemente acontece de maneira precisa, como está na Bíblia. É uma coisa surpreendente. Mas Gabriel não havia explicado o sentido das 2.300 tardes e manhãs. Ele apenas vai fazer um comentário que as 2.300 tardes e manhãs eram para dias muito distantes, né? Quanto às tardes e manhãs, vamos voltar aqui no capítulo 8, no verso 26, a visão das tardes da manhã que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere ainda a dias bem distantes. Quer dizer, ele não explica, ele simplesmente fala, a visão é verdadeira, mas é para dias bem distantes, né? E Daniel agora preocupado com essa relação temporal, porque na cabeça de Daniel, a preocupação de Daniel é com a situação do povo de Deus. Ele acha que a justiça, o reino de Deus, a pedra da visão de Nabucodonosor, que vai dominar o mundo, ela vai se concretizar quando o povo de Israel voltar para Jerusalém. Ele tem isso em mente. Daniel está pensando em coisas terrestres, e Deus está pensando nas coisas celestiais para pôr fim à maldade no mundo, né? Então, essa ligação de Daniel com a volta dos judeus para Jerusalém, a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, é a preocupação que está na cabeça de Daniel. E Deus está falando assim: Daniel, tem coisas muito maiores aqui que eu estou tentando colocar aqui para você. E quantas vezes a gente fica pensando em coisas tão pequenininhas da nossa vida? Fica pensando, não que essas coisas não tenham a sua importância, tem a sua importância. Mas e se Deus disser não para essas coisas pequenas da nossa vida? Será que a gente vai confiar que Deus está trabalhando com coisas tão superiores, que são tão melhores para nós, do que essas coisas ínfimas que nós estamos pensando? Nós estamos passando por momentos muito difíceis. E às vezes a gente pensa que algo pode melhorar a nossa vida, mas Deus vem e nos mostra que não. É outra coisa muito maior que Deus está trabalhando por trás da história para nos trazer e para nos apresentar. Daniel estava pensando em algo importante, reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo, mas Deus estava trabalhando por trás da história para a eliminação definitiva do mal. E era isso que ele estava tentando mostrar para Daniel. Ele ia fazer tanto um quanto o outro. Mas Daniel tinha que se concentrar também, e talvez com mais força, no plano cósmico de Deus para a eliminação do mal
no planeta. E aí, o anjo Gabriel vai falar com o profeta e ele vai dizer o seguinte: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer a sua súplica, foi dada uma ordem e eu vim para te explicar tudo a você. Porque Deus o ama muito. Porquanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. E aqui ele coloca: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a cidade santa, e para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Todas essas referências aqui estão ligadas ao capítulo anterior. Primeiro, 70 semanas estão determinadas. O jeito que isso está escrito no hebraico é 70 semanas estão cortadas. Cortadas da onde? Cortadas das 2.300 tardes e manhãs que foram ali postas no capítulo 8. Além do mais, o capítulo 8 coloca a questão da transgressão que vai ser cessada, da profanação, dos pecados expiados, o Yom Kippur, né? Trazer justiça eterna. Justiça é uma questão que era feita no Yom Kippur, selar a visão e a profecia para ungir o Santo dos Santos. Todas essas referências são referências ao Yom Kippur. Então, o que ele está trazendo? Olha só, essa relação temporal do Yom Kippur, das 2.300 tardes e manhãs, que eu coloquei para você no capítulo 8, mais ou menos 13 anos antes. Entre o capítulo 8 e o capítulo 9, tem aí por volta de 13 anos de separação entre os dois. Mas o que eu estou colocando para você agora, Daniel, é referente às 2.300 tardes e manhãs do Yom Kippur, que você teve a visão no capítulo 8. Então ele continua. Ele está cortando 70 semanas das 2.300 tardes e manhãs. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas mais 62 semanas são 69 semanas. Essas semanas não são divorciadas, não são dissociadas de si, mas é que ele está colocando uma união entre as duas semanas, né? Até porque esses dois períodos de semanas, né? Até porque esses dois períodos de semanas estão unidos nas 70 semanas que ele falou no verso 24. Então, ele faz uma separação de momentos de cumprimento dessa profecia, mas que eles são momentos contínuos e não separados. Só para deixar isso bem claro, né? E o que vai acontecer? As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será em tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Ou seja, na semana de número 70, o ungido será morto, porque 62 semanas termina na semana 69. Só para a gente entender aqui, né? 7 semanas mais 62 semanas são 69 semanas. Ao final das 69 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Destruição depois do príncipe morto. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, desolação, que foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre as asas das abominações virá aquele que causará desolação, até a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, na metade da semana, da última semana,
não será mais necessário o sacrifício, porque o príncipe foi morto. É isso que ele está colocando aqui. Não será mais necessário o sacrifício, vai fazer cessar o sacrifício na metade da semana, porque o príncipe foi morto. Agora a gente precisa entender todas essas relações temporais para poder compreender o capítulo 9 de Daniel, né? E aí a gente tem algumas informações aqui, né? O decreto, houveram 3 decretos para a reconstrução de Jerusalém, né? Que é o ponto de partida da profecia das 70 semanas. Saiba, entenda isso, que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe. Então, essa ordem do início das 70 semanas, nós tivemos 3 decretos. Um primeiro dado por Ciro, 538, que fez com que alguns exilados voltassem a Jerusalém, e tinha também a ordem para a reconstrução do templo. Depois, Dario o Grande apenas confirmou este mesmo decreto de Ciro no alguns anos depois. E, por fim, Artaxerxes, que foi aquele que deu sequência ao governo de Assuero, né? De Esther, e que é o Xerxes I na história. Artaxerxes, que substituiu o Xerxes I, no ano 457, fez um decreto definitivo sobre a reconstrução de Jerusalém. O que o decreto feito por Ciro conseguiu foi reconstruir o templo. Zorobabel reconstrói o templo, aqueles que tinham, quando criança, visto o templo, agora já idosos, olham para o novo templo reconstruído e choram porque ele não tem a mesma glória do primeiro templo, né? Mas o decreto para a reconstrução de Jerusalém efetivo só veio com Artaxerxes no ano 457 a.C. E ele tem alguns motivos para ser o decreto que a gente pode colocar aqui sendo o ponto de partida desta profecia. Ele foi o último decreto e aquele que realmente teve uma eficácia. Ele era o decreto mais completo, falando sobre a reconstrução dos muros da cidade, né? E ali alguma reforma no templo. E é o único que menciona Deus de maneira explícita, né? Em Esdras 7, verso 27 e 28. Então é o decreto que dá início às 70 semanas. Né? E aí, nós temos um outro ponto aqui, que é a duração dessas 70 semanas. O que significa? Eu já tinha falado para vocês, quando nós começamos a estudar a parte profética do livro de Daniel, que o livro de Daniel é um livro de profecias apocalípticas, e a característica da profecia apocalíptica é que ela é uma profecia simbólica. Portanto, é necessário que a gente interprete os símbolos. E a gente pode perceber que Daniel fica muito angustiado com esses tempos, com a menção de tempo, porque apesar de serem 2.300 tardes e manhãs ou 70 semanas, eles poderiam pensar que é algo grandioso, mas é algo que seja plenamente possível dentro de uma vida. 2.300 dias, 70 semanas é algo plenamente possível, muito mais do que possível dentro de uma vida. Talvez isso não devesse levar Daniel a tanta angústia, mas é porque Daniel entende que as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas são símbolos de algo maior. E aí, olha a relação que aparece na Bíblia. A palavra Yamim, que é o plural da palavra Ion, que significa dias, muitas vezes é entendida na Bíblia como anos. E eu vou usar aqui o exemplo de Êxodo capítulo 13, verso 10, só para vocês compreenderem essa questão. Os próprios tradutores entendem que a palavra dias muitas vezes é colocada no texto com o sentido de anos. Então, Êxodo 13, verso 10.
olha o que ele vai dizer aqui. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. O que a palavra que está aqui, que foi traduzida de ano em ano, é a palavra Yamim, ou seja, dias, mas é entendido como de ano em ano. Você também tem a mesma ideia em 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, verso 19. Samuel capítulo 2, verso 19. A mãe de Samuel fazia uma túnica pequena e de ano em ano, a palavra que está aqui é a palavra Yamim, é traduzida de ano em ano, a levava para ele quando ia com seu marido oferecer sacrifício anual. Então, há uma própria relação da palavra Yamim com o sacrifício anual. Ele ia anualmente sacrificar, mas a palavra que diz que ela levava a túnica era de ano em ano, Yamim, né? Então há uma relação entre o sacrifício anual e a palavra dias no hebraico Yamim. Além disso, nós temos um paralelismo na poética hebraica em relação ao dias e a palavra ano. Para você entender o paralelismo é o seguinte: a profecia hebraica, a poética hebraica, ela é composta por duas linhas. A linha superior, a primeira frase, e a linha inferior, a segunda frase. Há uma relação direta entre a linha superior e a linha inferior. Ela se sobrepõe. E a explicação da linha superior vem pela linha inferior, né? Dando um exemplo aqui, que é muito comum nas aulas sobre paralelismo da poesia hebraica, é o exemplo da primeira linha: a menina bonita e inteligente. E aí, na segunda linha, ele vai falar uma garota bela e esperta. Então, menina, garota, bonita e bela, inteligente e esperta. Há uma relação entre as duas linhas. E da mesma forma nós temos em muitas partes da poesia hebraica em relação a ano e dias. Veja aqui alguns casos. O primeiro está em Jó, capítulo 10, verso 5. São os teus dias como os dias de um mortal, ou os teus anos como anos de homem? Então, mortal, homem, dias e anos, né? No Salmo 77, verso 5, está assim: penso nos dias de outrora, trago a lembrança de anos passados. Outrora, passado, dias e anos. Penso, lembrança. Então tem várias relações aqui. E nos dois textos nós percebemos que a palavra dias está relacionada à palavra anos. Outro paralelismo hebraico está em Isaías 61, verso 2. O apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Dia, ano, aceitável, vingança, Senhor, nosso Deus. Então há toda essa ligação entre a poesia hebraica, que faz uma relação direta entre o dia, a palavra dia, e a palavra ano. Ele está categoricamente falando que em alguns momentos o dia e o ano significa a mesma coisa. E aqui nós temos dois pontos em que a história de dias se torna quando profecia em anos. A primeira está em Números capítulo 14. Então vamos lá para Números capítulo 14. Números capítulo 14. No verso 34.
Números 14, verso 34. Segundo o número de dias que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Então, quando eles estavam na história, foram 40 dias ali espionando a terra de Canaã. Mas quando Deus foi pegar esses 40 dias que eles espionaram a terra de Canaã e transformou numa profecia, ele transformou esses 40 dias para 40 anos. E em Ezequiel capítulo 4, Ezequiel capítulo 4, Ezequiel vai fazer uma profecia em que ele tem que ficar deitado de lado. E cada dia que ele ficou deitado de lado significa um ano na profecia que ele estava fazendo. Ezequiel 4:5. É escrito assim: porque determinei que cada ano de sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias. Você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Então ele ficou 390 dias, um pouco mais de um ano e um mês no calendário de antigamente. Ele ficou deitado de um lado do corpo, e cada dia que ele ficou deitado do lado do corpo representava um ano na profecia. Então há várias relações, e principalmente sabendo que a profecia de Daniel é uma profecia apocalíptica, a gente também imagina que a palavra dia na profecia de Daniel é um símbolo que a Bíblia me indica representar um dia, representa um ano. Então nós temos 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, que são 2.300 anos, começando a partir do ano 457 a.C., que é o ano em que o decreto que efetivamente reconstruiu Jerusalém foi promulgado. Se você pega esse decreto, né, e coloca as 70 semanas ali dentro, 70 semanas, são 7 dias para cada semana, então 7 vezes 70, 490, ou seja, 490 dias, mas a gente sabe que dias em profecia apocalíptica representa anos, então são 490 anos. Então do ano 457 até mais 490 anos, nós teremos a profecia das 70 semanas completas, né? Isso vai dar por volta do ano 33, 34 depois de Cristo. Mas é na metade da última semana, no ano 31, em que o ungido será morto. E o ministério do ungido começa exatamente ao final da semana 69, no ano 27. Então, no ano 27 começa o ministério desse ungido. Esse ungido surge. No ano 31 ele é morto, na metade da última semana. E aí a gente olha para a história de Cristo, e o que a gente vai perceber? Que de fato, no ano 27, o ministério de Cristo começa. No ano 31, Cristo foi morto. Então essa profecia das 70 semanas aponta para Cristo e toda a sua atuação para a salvação da humanidade. Mas aqui nós temos uma outra coisa. Essa profecia das 70 semanas foram recortadas, separadas da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, que começam também no ano 457. E isso indica
que você somar 457 a.C. mais 2.300 anos, vai dar no ano de 1844, quando começa o dia da expiação, o Yom Kippur, o julgamento. E como a gente viu na última reunião, a gente percebeu que o julgamento não é algo para ser temido, é algo para ser aguardado. E ele já começou. Isso significa que a conclusão do julgamento, o mal acabará. Isso me diz que Cristo não só trabalhou e atuou pela salvação da humanidade, mas ele ainda trabalha e atua pela salvação da humanidade, pela sua salvação. Cristo não está no céu olhando as coisas acontecerem aqui na terra de braços cruzados, pensando simplesmente, uma hora eu desço, uma hora eu vou e... Não, ainda hoje ele atua por você, nas suas dificuldades, nas coisas ruins que acontecem contra você, e principalmente ele atua pela sua salvação. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele lutou no passado por você. E ele continua hoje lutando por você. Ao final desse julgamento, ao final do Yom Kippur, que começou em 1844, ele vai pôr fim à maldade. E tudo que a gente viveu, finalmente, vai receber o seu sentido completo. Tudo que a gente passou aqui na Terra, finalmente vai receber o seu sentido completo. O relacionamento íntimo e próximo de Cristo, de poderes viver ao lado de Jesus pela eternidade. Foi para isso que nós fomos criados. E é para isso que nós estamos aqui. E é por isso que ele desenvolveu todo esse plano que ele apresentou para Daniel. Daniel, você está preocupado com Jerusalém? Eu estou preocupado com a eternidade. Daniel, você está preocupado com a reconstrução do templo? Eu estou preocupado com a implantação da sede do governo universal na terra. Daniel, você está preocupado com coisas que desse tempo? Eu estou preocupado com a eternidade. E é isso que a gente tem que entender. Nós sofremos, de fato, sofremos muito. Mas Deus está trabalhando incessantemente para implantar neste planeta um reino onde não haverá mais sofrimento, não haverá morte, não haverá dor. E é esse reino que ele convidou Nabucodonosor para viver. E é esse reino que ele convidou Daniel para viver. É esse reino que ele te convida hoje para viver. Os reinos passarão, o tempo passará, mas o reino eterno de Deus será implantado neste mundo, e o que Deus quer é que você viva nele. Que Deus abençoe você, que você aceite hoje viver no reino eterno de Deus e fique ao lado de Deus pela eternidade. Foi para isso que a gente foi criado. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ainda hoje trabalha em nosso favor pela nossa salvação. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa aqueles momentos em que nós não demonstramos a importância que tem o teu plano de salvação para a nossa vida. Nos abençoa, Senhor, de maneira que possamos viver em conformidade com os teus planos. E, Senhor, nos dê força para entrarmos no teu reino eterno, para esperarmos a implementação do teu reino eterno aqui na terra. Por favor, fica conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém.